Você já teve aquela sensação sutil, quase um sussurro da alma, de que existe uma parte sua profundamente guardada, desejos que você nem sempre ousa nomear, mesmo no silêncio dos seus pensamentos? Pense num lugar secreto dentro de você, onde anseios genuínos residem, muitas vezes cobertos por camadas de receios. Bem-vindos ao Além do Inconsciente. Hoje, nossa jornada nos conduz a uma pergunta essencial. Por que será que tantas vezes reprimimos nossos verdadeiros desejos? Se você anseia por compreender as forças internas que nos levam a esse distanciamento de nós mesmos, e o impacto disso em nossa vida, este vídeo é um convite. Prepare-se para uma profunda jornada de autoconhecimento. Para iniciarmos nossa exploração, é fundamental tocarmos na natureza do desejo em si. Como já conversamos aqui no Além do Inconsciente, para a psicanálise, especialmente a partir de Freud, o desejo é mais do que uma simples vontade. É uma força pulsional, uma energia vital que nos constitui e nos move profundamente, como uma correnteza subterrânea que configura a paisagem da nossa alma. É a expressão mais pura do nosso ser em busca de algo, em busca de se realizar. Mas, o que seriam então os verdadeiros desejos nesse contexto tão íntimo? São aqueles anseios mais autênticos, mais singulares, que brotam do nosso núcleo mais profundo como se fossem a melodia única da nossa existência. Muitas vezes, eles são como sementes originais da nossa alma, representando o que há de mais espontâneo e pessoal em nós. Podem ser manifestações de vivências da nossa infância, expressões da nossa criatividade mais pura, ou anseios profundos de conexão e expressão. Esses desejos, por vezes, não se encaixam perfeitamente nas molduras sociais ou na imagem idealizada que tentamos, com tanto esforço, sustentar perante o mundo e nós mesmos. Por serem tão crus, tão genuínos e, não raro, tão distantes daquilo que esperamos de nós, ou que os outros esperam, frequentemente residem no vasto e misterioso território do nosso inconsciente. Para o nosso juiz interno, aquela parte de nós que aprendeu a temer o julgamento, eles podem parecer impróprios, egoístas ou perigosos. E é por isso que se tornam candidatos a serem silenciados. Se esses desejos são tão genuinamente nossos, carregando a essência do nosso ser, por que acabam escondidos, trancados naquele cofre interno? Por que não podemos vivê-los em plenitude? É aqui que precisamos conhecer um mecanismo de defesa fundamental e engenhoso da nossa mente, descrito por Freud. A repressão, ou recalque, não é um simples esquecimento, como não lembrar onde deixamos um objeto. É um processo psíquico ativo, poderoso e, crucialmente, predominantemente inconsciente. Sua principal função é ser uma barreira protetora, uma muralha interna, mantendo afastados da consciência pensamentos, lembranças, sentimentos ou, especialmente, desejos que nosso ego, a instância que nos adapta à realidade, percebe como perigosos, dolorosos, vergonhosos ou inaceitáveis para nosso equilíbrio. Imagine um porteiro eficiente e rigoroso na entrada da sua mente consciente. Esse porteiro é a repressão. Ele tem uma lista invisível do que pode ou não ser admitido na sala principal da consciência. Se um desejo avaliado como proibido ou ameaçador tenta cruzar essa fronteira, é barrado e enviado aos porões do inconsciente. O curioso e por vezes trágico é que conscientemente nem percebemos essa operação. Apenas sentimos o efeito. O desejo desaparece da vista, mas não da existência psíquica. Esse mecanismo é essencial para nossa sobrevivência psíquica, especialmente na infância, ajudando a lidar com impulsos e realidades avassaladoras para um psiquismo em formação. Contudo, é importante lembrar que essa solução de esconder desejos de nós mesmos também tem seu preço. Um preço que frequentemente pagamos com nossa vitalidade, espontaneidade, alegria de viver, e nossa capacidade de nos sentirmos inteiros, autênticos e verdadeiramente conectados com a vida. Mas o que exatamente aciona esse poderoso mecanismo de repressão? Quais são as forças internas e as experiências que nos levam a trancar nossos desejos mais genuínos? A primeira grande força que precisamos investigar é o nosso guardião moral interno,
aquela instância que Freud denominou superego, ou supereu. Ele é, em grande medida, o principal arquiteto e o grande instigador da repressão em nossa vida psíquica. Imagine o superego como um juiz, por vezes implacável, que reside dentro de nós, constantemente avaliando nossos pensamentos, sentimentos e, claro, nossos desejos mais íntimos. Ele se formou a partir da internalização das vozes dos nossos pais, dos nossos educadores, das normas da sociedade e da cultura em que crescemos. É ele quem detém o código de conduta interno, o manual invisível do que é considerado bom ou mal, aceitável ou inaceitável. E quando um desejo que brota do nosso ID, nossa parte mais instintiva e pulsional, é considerado por esse superego como sujo, egoísta demais, perigoso ou vergonhoso, a ordem para reprimir é rapidamente disparada, como um alarme interno. Assim, desejos que podem ser profundamente humanos, como os agressivos em certas situações, impulsos sexuais que aprendemos a ver como tabu, anseios por romper contradições, ou o desejo de colocar nossas necessidades em primeiro lugar, podem ser velozmente silenciados por esse superego vigilante. Muitas vezes, isso acontece antes mesmo que tenhamos chance de compreendê-los. Outra raiz poderosa da repressão, profundamente entrelaçada com a formação do superego, reside no medo. E não um medo qualquer, mas medos primordiais, que se originam em nossas primeiras experiências. O medo da punição, e talvez mais fundamental, o medo da perda de amor e proteção daquelas figuras que, na infância, representavam o nosso mundo. Pense numa criança pequena. Quando ela expressa certos desejos, curiosidade, raiva, autonomia, e essa expressão é recebida com crítica severa, castigo, ou com aquele olhar de desapontamento que retira o afeto, a criança aprende rapidamente. Ela aprende, em seu corpo e alma, que certos desejos trazem o risco de dor, rejeição ou solidão. Freud falou do complexo de castração, não apenas no sentido literal, mas como um temor mais amplo simbólico de uma perda significativa, de uma retaliação severa por desejos transgressores, especialmente os ligados ao intenso drama do complexo de Édipo. Para evitar essa catástrofe fantasiada, a perda do amor parental, a criança reprime esses desejos, internalizando a proibição. O desejo se torna perigoso porque sua expressão ameaça o laço de amor essencial. Junto ao juiz interno e ao medo da perda de amor, há outra emoção avassaladora que frequentemente comanda o ato de reprimir: a angústia. A repressão muitas vezes funciona como uma tentativa quase desesperada do nosso ego de nos proteger de níveis de ansiedade, de culpa ou de dor psíquica que seriam naquele momento simplesmente insuportáveis de enfrentar conscientemente. É em essência uma manobra de fuga de um sofrimento que se anuncia como iminente e devastador. Imagine um desejo que, se fosse plenamente reconhecido por nós, nos colocaria diante de um conflito interno terrível. Pode ser um desejo que contradiz nossos valores conscientes, ou que nos forçaria a uma escolha impossível. Ou, ainda, um desejo que, se realizado, traria consequências percebidas como desastrosas em nossa realidade. A simples possibilidade de encarar esse desejo de frente, com todas as suas implicações, pode gerar uma angústia que nos transborda. Nesses casos, o ego, buscando preservar um mínimo de equilíbrio, pode optar por reprimir o desejo problemático. É como varrer a poeira para debaixo do tapete. O problema não é resolvido em sua raiz, mas, ao menos temporariamente, ele sai do nosso campo de visão consciente, aliviando a tensão. A repressão aqui atua como solução de emergência, uma forma de evitar o transbordamento da angústia, ainda que, a longo prazo, essa solução possa se mostrar bastante custosa. Finalmente, ao explorarmos as razões da repressão, não podemos deixar de mencionar o impacto das experiências traumáticas. O trauma é um evento que excede a capacidade do psiquismo de processá-lo e integrá-lo. Diante de uma dor psíquica tão excruciante, a repressão pode atuar como um mecanismo de defesa extremo, mas vital. Memórias, sentimentos aterrorizantes e até desejos ligados ao trauma podem ser maciçamente reprimidos. É uma tentativa de proteger a integridade psíquica, de permitir que a vida continue,
mesmo com uma parte de si anestesiada. Embora essa repressão possa ser crucial para a sobrevivência imediata, o material traumático reprimido continua exercendo sua influência subterrânea, muitas vezes levando a repetições dolorosas ou a uma sensação de estar assombrado por algo que não se nomeia, até que possa ser elaborado. Seja por conta de um superego muito severo, de medos infantis que ainda persistem, da nossa tentativa de fugir da angústia ou de experiências traumáticas que nos marcaram, a repressão afasta certos desejos da nossa consciência. Mas, e aqui reside uma das descobertas mais fundamentais de Freud, o que é reprimido não fica passivamente adormecido, o inconsciente não se cala. Aquilo que é banido da consciência continua carregado de energia psíquica, como uma nascente de água bloqueada. A água continua a fluir e buscará outras saídas talvez inesperadas para se manifestar. Freud chamou esse fenômeno de o retorno do reprimido. Significa que o material inconsciente, especialmente os desejos reprimidos, está sempre buscando formas de contornar a barreira da repressão e emergir em nossa vida, ainda que o faça de maneiras disfarçadas, simbólicas, ou por vezes bastante dolorosas. Mas como esses desejos reprimidos se manifestam concretamente? Quais os sinais, muitas vezes sutis, de que algo importante dentro de nós está tentando ser ouvido? Reconhecer essas manifestações é o primeiro passo para entendermos o que nosso inconsciente tenta nos comunicar. Uma das formas mais clássicas são os sintomas neuróticos. Aquela ansiedade persistente sem causa clara, medos irracionais e paralisantes, fobias, pensamentos obsessivos que não nos deixam em paz, ou comportamentos compulsivos que nos sentimos forçados a repetir. Muitas vezes, um sintoma é uma formação de compromisso, uma tentativa do psiquismo de dar vazão ao desejo reprimido, ao mesmo tempo em que o mantém disfarçado para não ser reconhecido pela consciência. Às vezes, o corpo grita o que a boca cala. Sintomas físicos sem causa orgânica aparente. Dores de cabeça tensionais, problemas digestivos crônicos, alergias de pele que surgem em momentos de estresse, fadiga inexplicável. Podem ser a linguagem que o desejo reprimido encontra para se expressar, quando a via psíquica está muito bloqueada. É o que chamamos de somatização. Quem nunca trocou um nome, esqueceu uma palavra ou cometeu um pequeno erro que parecia revelar uma intenção oculta? Freud chamou isso de atos falhos ou lapsos. São pequenas frestas na armadura da repressão, por onde escapam fragmentos dos nossos desejos ou pensamentos inconscientes, muitas vezes nos surpreendendo, mas sendo sempre significativos. Os sonhos, para Freud, são a via régia para o inconsciente. Durante o sono, a censura da repressão afrouxa, e os desejos reprimidos encontram um palco para se encenarem, ainda que de forma simbólica e muitas vezes aparentemente ilógica. Aprender a olhar para nossos sonhos com curiosidade pode nos dar pistas valiosas. Outra manifestação sutil é aquela sensação persistente de vazio interior, um tédio crônico, uma insatisfação difusa com a vida, mesmo quando aparentemente tudo está bem. É como se uma parte essencial de nós estivesse ausente, anestesiada. Esse vazio pode ser o reflexo da ausência dos nossos desejos mais verdadeiros, que por estarem reprimidos, não conseguem nos impulsionar e dar cor e sentido à nossa existência. Você já se viu repetindo os mesmos erros em relacionamentos, ou boicotando suas chances de sucesso? Esses padrões de autossabotagem e repetição de escolhas que geram sofrimento, podem ser uma forma complexa pela qual o reprimido se manifesta. É como se, inconscientemente, estivéssemos encenando conflitos não resolvidos, ou nos punindo por desejos considerados culpados. Finalmente, a repressão de desejos, especialmente os ligados à nossa história afetiva e sexual, pode se manifestar em dificuldades de intimidade e na capacidade de sentir prazer, anedonia. Bloqueios na sexualidade, medo de se entregar a um relacionamento podem ser sinais de que desejos importantes foram congelados. Reconhecer todos esses sinais do reprimido em nossa vida pode ser desconcertante, até doloroso. É como descobrir um cômodo secreto em nossa própria casa mental.
Mas essa descoberta é também um chamado para olharmos mais fundo, para além do que conscientemente sabemos sobre nós. Se o reprimido insiste em retornar, como podemos nos aproximar dele de forma transformadora, e não apenas sofrida? Essa jornada interna, porém, tem seus desafios. Acessar o que foi reprimido é árduo, pois a repressão visa justamente ocultar. Exige coragem para encarar o que foi escondido, e compaixão por nossos desejos que um dia precisaram ser silenciados para nossa proteção. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Um primeiro passo fundamental nesse caminho de volta para si mesmo é cultivar a arte delicada da autoobservação atenta e da escuta verdadeiramente sensível. Isso significa aprender a prestar atenção genuína àqueles sinais que mencionamos, sintomas, sonhos, atos falhos, repetições, não como meros erros ou problemas a serem eliminados, mas como mensagens valiosas do nosso inconsciente. Trata-se de desenvolver gradualmente uma postura de curiosidade genuína e de acolhimento em relação às nossas próprias emoções, pensamentos e fantasias, mesmo aqueles que nos parecem mais estranhos ou inaceitáveis. Em vez de julgá-los imediatamente, podemos nos perguntar: o que isto realmente quer me dizer? De onde vem esta sensação? Que parte de mim está tentando se expressar aqui? Essa escuta interna, despida da pressa do julgamento, é capaz de abrir espaços internos antes inimagináveis. Muitas vezes, porém, essa autoobservação, por mais importante que seja, encontra seus próprios limites. É extraordinariamente difícil sermos nossos próprios arqueólogos psíquicos em tempo integral, especialmente com defesas tão arraigadas, sem as ferramentas adequadas ou um guia experiente. É aqui que a psicanálise, como método de investigação do inconsciente e como prática terapêutica, oferece um caminho e um espaço singular, seguro e protegido, para que o reprimido possa gradualmente emergir e principalmente ser falado, ser nomeado. No setting analítico, através da técnica fundamental da livre associação, onde somos convidados a falar o que nos vier à mente, por mais ilógico ou aparentemente sem importância que pareça, menos da interpretação cuidadosa dos sonhos, dos lapsos e da análise da relação que se estabelece com o analista, a transferência, é possível, pouco a pouco, revelar os véus que encobrem nossos desejos reprimidos, nossos medos arcaicos e os conflitos que nos paralisam. É um trabalho artesanal de decifração paciente. É crucial entender que o objetivo da análise não é uma liberação caótica de todos os desejos, mas sim a elaboração, compreender a origem, o significado e a função desses desejos em nossa história. A partir daí, podemos integrá-los de forma mais consciente à nossa personalidade, encontrar formas mais saudáveis de lidar com eles, ou mesmo suportar a dor da impossibilidade de sua realização, sem que isso nos impeça de viver plenamente. Percorremos uma jornada profunda hoje, não é mesmo? Exploramos juntos os labirintos da nossa mente para tentar compreender por que, tantas vezes, acabamos por reprimir nossos desejos mais verdadeiros, aqueles que carregam nossa essência. Vimos que o medo da punição ou da perda de amor, a voz severa da nossa consciência moral internalizada, a tentativa de fugir da angústia e as marcas de experiências traumáticas podem nos levar a esconder partes vitais de nós mesmos. Mas também descobrimos com Freud que esses desejos não desaparecem, eles insistem em se manifestar, de formas disfarçadas, pedindo para serem escutados. Reconhecer e, sobretudo, acolher esses desejos, por mais desafiador que esse processo possa parecer em alguns momentos, é um ato de profunda coragem e um caminho luminoso para uma vida com mais significado, com mais autenticidade e com uma sensação maior de inteireza. Não se trata de uma tarefa fácil nem rápida, mas cada pequeno passo que damos em direção a nós mesmos, a escuta do nosso mundo interno, é uma redescoberta da nossa imensa potência vital. A escuta interna sensível e curiosa é sem dúvida a chave para essa transformação. E você, ao longo desta nossa conversa aqui no Além do Inconsciente, que sentimentos ou pensamentos esta exploração sobre desejo e culpa despertou em suas experiências? Pôde identificar reflexos dessa repressão em sua própria vida,
Ou talvez reconhecer desejos que silenciosamente pedem passagem e atenção? Compartilhe suas impressões, suas dúvidas e suas vivências aqui nos comentários. Sua partilha é muito valiosa e enriquece imensamente nossa comunidade de busca e aprendizado. Se este conteúdo te tocou, curta, inscreva-se e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Até o nosso próximo encontro, em mais uma jornada para além do inconsciente.